Apocalipse capítulo 9. Depois o quinto anjo tocou a sua trombeta, e eu vi uma estrela que tinha caído do céu na terra, e ela recebeu a chave do abismo. 2. A estrela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como se fosse de uma grande fornalha. E o sol e o ar escureceram com a fumaça que saía do abismo. 3. De dentro da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra e receberam o mesmo poder que os escorpiões têm. 4. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores, nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. 5. Os gafanhotos não tiveram permissão para matar essas pessoas. Eles podiam apenas torturá-las durante 5 meses. A dor que causavam nessa tortura era como a dor da picada de um escorpião. 6. Naqueles 5 meses as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Vão querer morrer, mas a morte fugirá delas. 7. Os gafanhotos pareciam cavalos prontos para a batalha. Na cabeça tinham uma coisa parecida com uma coroa de ouro, e a cara deles era como o rosto de um ser humano. 8. Seus cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. 9. As suas couraças eram parecidas com couraças de ferro, e o barulho das suas asas era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. 10. Os gafanhotos tinham rabos e ferrões como os de escorpiões, e era com os rabos que tinham o poder de ferir as pessoas por 5 meses. 11. Eles tinham um rei que os governava, que era o anjo que toma conta do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolião, isso quer dizer o destruidor. 12. O primeiro ai já passou. Depois disso 2 outros ais devem vir ainda. 13. Então o sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. 14. Ao sexto anjo, que tinha nas mãos a trombeta, a voz disse: solte os 4 anjos que estão amarrados perto do grande rio Eufrates. 15. Os 4 anjos foram soltos. Eles estavam preparados para essa hora, dia, mês e ano a fim de matar a terça parte da humanidade. 16. E me foi dito que os soldados a cavalo eram 200 milhões. 17. Na minha visão vi os cavalos e os seus cavaleiros. Os cavaleiros tinham no peito couraças vermelhas como fogo, azuis como safira e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. 18. A terça parte da humanidade foi morta por estas 3 pragas: o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam da boca dos cavalos. 19. Pois o poder dos cavalos está na boca deles e também no rabo. O rabo parecia uma cobra com a cabeça na ponta dele, e com ele os cavalos feriam o povo. 20. O resto da humanidade, isto é, todos os que não tinham sido mortos por essas pragas, não abandonou aquilo que eles haviam feito com as suas próprias mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. 21. Também não se arrependeram dos seus crimes de morte, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Ezequiel capítulo 47. O riacho no templo. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada, saía água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. 2. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. O riacho saía do lado sul do portão. 3. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da correnteza, para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. 4. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. 5. Finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. 6. Aí ele me disse: homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de novo para a margem.
7 Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. 8 Então ele me disse: esta água corre para o leste e desce até o rio Jordão e até o Mar Morto. Quando entra neste mar, ela faz com que a água salgada do mar vire água doce. 9 Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do Mar Morto fiquem boas e ele trará vida por onde passar. 10 Desde a fonte de Gede até a de Eglaim haverá pescadores na praia do mar, e ali eles estenderão as suas redes para secarem. Haverá ali muito peixe e muitas espécies de peixes, como no mar Mediterrâneo. 11 Mas nos brejos e nos charcos a água não ficará boa. Essa água servirá para a produção de sal. 12 Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas, de remédio. As fronteiras do país. 13 O Senhor Deus disse: são estes os limites da terra que será dividida entre as 12 tribos, sendo que a tribo de José receberá 2 partes. 14 Eu jurei aos antepassados de vocês que daria esta terra a eles para ser sua propriedade. Agora dividam entre vocês a terra em partes iguais. 15 Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Eclon, até a subida de Amate, até as cidades de Zedade. 16 Berota e Sibraim, que ficam entre o território do reino de Damasco e o do reino de Amate, e a cidade de Aticom, que está na fronteira do reino de Aurã. 17 Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Enom, ficando ao norte as regiões das fronteiras de Damasco e Amate. 18 A leste, a fronteira vai para o sul, de um lugar entre o território de Damasco e o de Aurã, sendo que o rio Jordão forma a divisa entre a terra de Israel, a oeste, e Gileade, a leste, até a cidade de Tamar, no Mar Morto. 19 Ao sul, a fronteira vai na direção do sudoeste, de Tamar até o oásis de Cades-Meribá, e daí na direção noroeste ao longo da divisa do Egito até o mar Mediterrâneo. 20 A oeste, a divisa é formada pelo Mediterrâneo e vai para o norte até um lugar a oeste da subida de Amate. 21 Dividam essa terra entre as suas tribos. 22 Ela será de vocês como propriedade permanente. Quando vocês dividirem a terra, os estrangeiros que estiverem vivendo no meio de vocês e que tiverem tido filhos nascidos aqui receberão também a parte deles. Eles serão tratados como cidadãos israelitas e tirarão sorte para receber a sua parte junto com as tribos de Israel. 23 Cada estrangeiro que estiver morando em Israel receberá a sua parte junto com o povo da tribo no meio da qual estiver vivendo. Eu, o Senhor Deus, falei. Ezequiel capítulo 48. A divisão do país entre as tribos. 7 Ao norte, a fronteira vai para o leste, do mar Mediterrâneo até a cidade de Eclon, até a subida de Amate, até a cidade de Enom e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o mar Mediterrâneo, a oeste, na seguinte ordem do norte para o sul: Dan, Azer, Naftali, Manassés, Efraim, Ruben e Judá. Terras para Deus. 8 Ao lado do território de Judá, ficará a terra separada para uso especial. De norte a sul, terá 12,5 km de largura e de leste a oeste terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. O templo ficará nessa área. 9 No centro dessas terras haverá uma área dedicada ao Senhor, com 12,5 km por 10. 10 Os sacerdotes terão uma parte dessa terra sagrada. Nos lados norte e sul, deverá medir 12,5 km e nos lados leste e oeste deverá medir 5. O templo do Senhor ficará no meio. 11 Essa área sagrada será para os sacerdotes descendentes de Zadok. Eles me serviram fielmente e não se juntaram com o resto dos israelitas para fazer o mal, como os outros membros da tribo de Levi fizeram. 12 Por isso, eles terão uma área especial perto da área dos levitas, e será a área mais santa de todas. 13 Os levitas também terão uma área de terra que fará o limite com a dos sacerdotes. Terá 12,5 km por 5.
14 A terra dedicada ao Senhor é a melhor de todas, e nenhuma parte dela poderá ser vendida, nem trocada, nem transferida para ninguém. É santa e pertence a Deus. 15 A área que sobrar, de 12,5 km por 2,5, não é santa, mas será para uso geral do povo. Eles poderão morar ali e aproveitar a terra. A cidade ficará no centro 16 e será quadrada, medindo 2.250 metros de cada lado. 17 Em toda a volta da cidade, de cada lado, haverá um espaço livre de 125 metros de largura. 18 A terra que sobrar depois de construída a cidade nas terras ao lado da área sagrada, 5 km por 2,5 para o leste e 5 km por 2,5 para o oeste, essa terra será usada pela gente que mora na cidade, para nela fazerem plantações. 19 Quem trabalhar na cidade, seja de que tribo for, poderá cultivar essa terra. 20 Assim a área toda será quadrada, medindo 12,5 km de cada lado, e incluirá as terras ocupadas pela cidade. Terras para o rei. 21, 22 Depois que a área do templo, as terras dos sacerdotes e dos levitas e a terra para a cidade forem tiradas dessa porção de 12,5 km, toda a terra que sobrar dos dois lados, a leste e a oeste, será do rei. A leste, a terra do rei chegará até a fronteira leste e a oeste irá até o mar Mediterrâneo. Ao norte, o limite é o território da tribo de Judá e ao sul é o da tribo de Benjamim. Terras para as outras tribos. 23, 27 Ao sul dessa porção especial, cada uma das outras tribos receberá uma porção de terra que irá da fronteira leste na direção oeste até o mar Mediterrâneo, na seguinte ordem, de norte a sul: Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. 28 Na parte sul do território da tribo de Gade, a fronteira irá na direção sudoeste, desde a cidade de Tamar até o oásis de Cádiz, e daí, para o noroeste, seguindo a fronteira do Egito até o mar Mediterrâneo. 29 O Senhor Deus disse: é assim que o país será dividido em partes, que serão das tribos de Israel e que passarão para os seus descendentes. Os portões de Jerusalém. 30, 34 Haverá 12 entradas na cidade de Jerusalém. Cada muralha medirá 2.250 metros e terá 3 portões, cada um com o nome de uma tribo. Os portões da muralha do norte receberão os nomes de Ruben, Judá e Levi. Os da muralha do leste receberão os nomes de José, Benjamim e Dan. Os da muralha do sul receberão os nomes de Simeão, Issacar e Zebulon. E os da muralha do oeste receberão os nomes de Gade, Azer e Naftali. 35 O comprimento total da muralha em volta da cidade toda será de 9 km. O nome da cidade daqui em diante será: O Senhor está aqui.